É porque assim, uma pessoa contabilizar salada, cara, não é normal. Não, mas né? não é isso, eu não contabilizo. É que é o seguinte, tem algumas saladas que eu gosto, é isso só. E aí, como eu gosto, eu falei, acho que eu consigo dizer qual que eu gosto mais. Aí eu só fiz isso, Meu cara. Deus, fez um top 5 de salada. Aliás, a gente jantou junto naquele restaurante lá que tinha a salada que tu curte, né? Mas é uma salada Caesar, mas daquele lugar tu acha que tá top. Não, é porque assim, as pessoas gostam de salada Caesar com frango, com Isso. peixe, sei lá. Ah. E tudo bem, se quer pôr, põe. Mas não precisa, entendeu? Ué, mas a salada Caesar não é? Tem uma proteína? Não precisa. A de lá, Ah. por exemplo, só tem se você pedir. A minha não Entendi. tinha, entendeu? Entendi. Mas se você quiser pôr, você pode pôr. Quando eu faço sem, entendeu? Tá, daí é só uma salada normal. E por que ela se chama Caesar? Porque ela tem molho Caesar. Ah, entendi. E o que é o molho Caesar? O molho Caesar é um molho à base de... Eu sempre confundo o nome. Anchova, alite, sei lá, um peixe Ai, desse. cara. Ai, E você nem ia caramba. saber que era disso, porque se ia comer, você não ia nem perceber. Ah, é? Anchova. Anchova é um peixe? Você Não. faz uma emulsão. Você faz uma emulsão. E aí você coloca um pouquinho de. Uma Uns filetinhos emulsão. de alite. De anchova. Alite. Assim, uns filetinhos só. Caraca. E aí. Mas fica muito lisinho, não dá pra perceber, entendeu? Não fica pedacinho. Entendi. Cara, seguinte, tem uma Parece- pizza. Lembra uma maionese um pouco, assim, mas. Porque é parecido, né? Tem óleo, tem ovo, tem. Entendi. Ó, tem uma pessoa que foi fazer uma salada Caesar e botou. Tu falou alite ali, né? Alite? Falei. Ó, ela botou alite, ela botou um pouco de milho e umas ervilhas muito nervosas. Como é que é o nome do filme? Ai, que coisa ruim. A pessoa botou alite ali e tal, preparou a salada Caesar, só que ela botou milho, botou umas ervilhas que eram muito raivosas, que elas eram más. Qual é o nome do filme? Faço ideia. Ai, nem vou falar. Enfim, Como roda a assim? vinheta. Não, agora fala. Alite no País das Más Ervilhas. Duvido tu peidar com a mão. Olha, você pensou nisso agora? Cara, que tem uma piada com isso, só que eu não lembro como é que é a piada. Eu montei de acordo com a realidade da nossa salada aqui. Ó, tem que tomar O milho? Spessec. O milho que eu fiquei assim. É que eu botei. Que se eu falasse ervilha, eu talvez ia entregar a piada logo. Daí eu botei o milho, porque milho e ervilha sempre estão juntos, né? Milho e Um ervilha. abraço pro milho. Exatamente. Ô, mas sabe peidar com a mão, Cacau? Essa aqui é meu grande talento. Peidar com a mão. Isso aqui cara... Era assim que eu fazia o quinto ano. Ficar quieto quando eu dava aula pro quinto ano. Galera, ó. Quem peidar com a mão vai ganhar uma nota extra. A galera ficava tudo... Aí eu conseguia a atenção deles. Tu dá aula pra essa molecada, né? Sexto ano pra frente. Sexto ano, que já foi o quinto ano antes, Foi né? quinta série antes. Quinta série, exato, quinta série. Eu já dei aula pro sexto ano também. E, mano, eu não sinto saudades. Parabéns a todos os professores que dão aula pro sexto ano. E tu dá história ainda, né? O que cai em história no sexto ano? Lágrimas. O que vai cair na prova? Lágrimas. Boa. História no sexto ano, você começa dando toda uma introdução sobre história, tempo, medição de tempo, tal. Aí você dá pré-história, história antiga, até a Idade Média. Mas hoje em dia a gente tem uma... Nossa, vai da pré-história até a Idade Média já no sexto ano? Vai. Caramba. Antigamente era só pré-história e antiguidade. Pré-história no primeiro bimestre. Segundo bimestre era antiguidade, Egito, Mesopotâmia, fenícios, essas coisas. Terceiro bimestre era Grécia e quarto bimestre Roma. Aí depois vinha o sétimo ano, né? Mas aí mudou, foi mudando e tal, e foi botando mais de Idade Média no sexto ano, foi entrando... Mas não é a Idade Média toda, mas uma parte. Foi também entrando outras questões,
Quando fala de povoamento da América, por exemplo, vai falar um pouco sobre pré-história do Brasil, por exemplo, essas coisas, sabe? Entendi, pré-história do Brasil, que da hora. E, cara, e tu como um pastor, né? Eu não sei se o pessoal sabe lá que tu é pastor, ou se tu é meio, sabe? As E aí, pessoas como é geralmente, quando olham pra mim, elas veem uma, né? Elas veem Uma aura, né? diferente, é. Ah, que legal, cara. Eu Eles fico encostam feliz, em mim, hein? eu sinto essa virtude. Sério, mano? Nossa, mano. Ai, caramba. É Eu ótimo, tenho que mas... falar que é brincadeira, porque eu só faço assim com a cabeça e quem tá ouvindo no Spotify não vê, né? Vai achar que eu... Não vê, né? Não, mas seria ótimo se fosse também, né, mano? Seria ótimo se fosse. Seria Se eu fosse ótimo. Jesus. Exato, exato. Ô, mas já que tu falou encosta em mim e sai virtude, eu tenho que falar um negócio aqui. Olha, de mim não sai virtude quando o pessoal encosta, mas, mano, tava no aeroporto de Curitiba e o cara caí naquele apito aleatório. Então eu passei, ó, vão ter que me revistar. Abriram minhas malas, fui lá, abri as mãos e o cara começou a passar a mão em mim e tal. Gente, quando eu falo passar a mão, pelo amor de Deus, não sexualiza o negócio, para. O cara começou a me apalpar numa revista e tal. E aí ele passa, né, que sovaco, peito, cintura, aí foi na minha calça e tal, não sei o que, meia, que a gente tem que tirar tudo. E aí o cara comentou assim... Ô, um comentário aleatório aí, é uma insider? Eu falei, é uma insider. Pra vocês verem que a insider é conhecida aí da galera. E, gente, realmente é conforto. Olha, essa tecnologia anti-suor, ela é sensacional. Regulação térmica. E outra coisa também. Ó, essa aqui que eu tô gravando agora, esse BT Papo, eu tô usando desde domingo. Eu usei ela domingo, eu usei ela segunda e tô usando, não usei terça e tô usando aqui na quarta. E eu não precisei lavar, porque de fato, essa tecnologia anti-odor, ela funciona demais, demais. Tanto que na terça-feira eu usei uma camiseta, chega de noite, né? Já dá aquela abandonada e tal. Mano, e sério, sem brincadeira. Quando a gente fala que a Insider entrega o que promete, eu tô falando sério porque eu testei por 2 semanas, não tinha patrocínio, eu fui lá, comprei com o meu dinheirinho e... Graças a Deus veio o patrocínio agora, mas eu testei mesmo. Antes de ser patrocinado, eu testei a Insider. E outra coisa, eu viajo bastante. Ela simplesmente não precisa passar. Porque você lava ela, estende direitinho, guarda lá, depois põe na bolsa, né, e tal. Põe no corpo, ela até vai ter uns frisos assim, entendeu? Só que ela vai desamassando com o calor do seu próprio corpo. Então, gente, sério. E agora nós temos o nosso cupom BIBOTALK12 para você poder ter a sua Tech Shirt, ou seja, você está usando tecnologia. E a gente tem o BIBOTALK12, que é o nosso cupom. Tem o link que tá também aqui na descrição deste BT Papo e também no primeiro comentário fixado. Clica no link, use o nosso cupom e, ó, experimente Insider, eu tenho certeza. Ah, deixa eu dizer um outro negócio legal também. A primeira versão que eu comprei um tamanho, não ficou bom. E, mano, fiz todo o sistema de troca, funcionou super bem, recolher, o correio mandou, ou seja lá quem pegou, e recebi um voucher, fui lá, entrei no site, comprei o tamanho adequado pra mim, e depois eu fui ver que tem até umas medidas online lá, que funciona bem legal. A gente usou essas medidas pra comprar pra Xanda, que é minha esposa, e, mano, funcionou super bem. Então, ó, fiz compra segura, se precisar trocar e tiver tudo certo conforme a regra deles, a troca funciona super boa. Então, use Insider se você puder, use o nosso cupom BIBOTALK12, link na descrição e também no primeiro comentário fixado, ó. Bibotalk apresenta BT Papo, uma conversa regada à Bíblia, teologia e risadas. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Papo, o de número 50, senhor Cacau. 50 episódios respondendo perguntas da galera. E eu já quero pedir um negócio. Ei, 50 episódios na semana do Pentecostes, olha aí, ó. mano, não, isso é profético. Isso é profético. Mas a gravação na semana do BT. Isso, gravar o BT Papo 50 na semana de Pentecostes, isso é profético. Mano, vamos lá, Cacau, eu quero pedir ajuda da nossa audiência, daquela galera que curte mesmo o nosso trampo. Elenca pra nós aí nos comentários os 10 melhores BT Papos. Sério, a gente quer fazer um ranking de 50. Elenca pra nós aí 10 BT Papos que você acha assim, mano, esse BT Papo aqui tem uma resposta que foi sensacional. Por quê? Porque quem sabe a gente monte um e-book do BT Papo para você ter, né, essa sapiência de Cacau e as piadinhas sem graças de Bibo registrada num e-book, tá bom? Então, nos ajude a montar o e-book do BT Papo e aqui, ó, nos comentários, elenque os 10. Bibo, eu sou novo aqui no BT Papo, eu só ouvi uns 10. Elenco os 5, então.
Elenca os 5 que você achou mais legal, tá bom? Eu sei que é difícil, talvez você seja como eu. O Cacau faz lista de salada. Eu não sei fazer lista de filme. Talvez você seja como eu. Então, elenca aí, cara. Dá uma olhadinha aqui na playlist, ó. Pra facilitar, vou botar a playlist aqui na descrição. Esse eu gostei pra caramba, esse também. Elenca aí, elenca os BT Papos que você gostou bastante, beleza? Se eu lembrar, se tiver tempo, eu vou criar, ó, eu não vou prometer, tá bom? Se eu tiver tempo, eu vou fazer uma lista e aí você vai só entrar e fazer uma pesquisa. Você vai olhar o título e vai sinalizar, beleza? Aí eu talvez consiga até fazer um elencamento melhor aí. Mas eu não prometo esse formulário aí, tá bom? Senhor Cacau Marques, parabéns pelos 50 anos aqui. 50 anos. Pelos 50 episódios. Pensou de chegar em 50 anos de BT Papo? Cara, daqui... Não, 50 anos de BT Papo a gente não tem... Bem, pelo menos nós, né? A não ser que a gente faça como Fantasma, e passe o legado, ou Pantera Negra. Como não dá? Dá? Dá. 50 anos de BT Papo. Eu tô com 41. 89, dá. Porque a gente começou quando tinha 39. Começa mais um... Ai, minha lombar, né? Não, enfim, eu tô malhando pra não ser assim, mas vamos lá. Mas quem sabe, né? Gravando o BT Papo com 50 anos é uma marca que eu quero ter, com certeza. Vamos lá, senhor Cacau Marques. A pergunta que iremos tentar responder neste episódio é... Afinal, por que existem tantas denominações cristãs? Por que existem tantas denominações cristãs? E tem uma variante dessa pergunta, nossa, mano, tem tanta igreja, né, meu? Eu passo nessa rua aqui, eu vejo 5 igrejas. Tem ruas aí em lugares que a igreja uma do lado da outra. Por que existem tantas denominações, tantas igrejas? E aqui até, geralmente, isso cai no colo dos evangélicos, né? Por que existe tanta igreja evangélica? E aí, senhor Cacau Marques, por onde você começaria? Pois é, né? Na Bíblia a gente tem umas passagens que às vezes fazem a gente até ter problema com isso, né? Que nem Paulo falando sobre uns são de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, né? A gente fala, denominações aqui, né? Já que várias das denominações que a gente também tem hoje carregam nomes de pessoas, né? Mas, no mesmo livro, Paulo fala sobre a possibilidade de pessoas terem interpretações diferentes sobre a questão do alimento sacrificado a ídolos, né? E ele também fala que sei que há divisões entre vocês e até certo ponto acredito, e é necessário que haja divisões para que se prove, né, quem são os aprovados, né? Então, assim... É complicado esse texto, hein? Porque Calma. É como se alguém da... Ainda vou chegar lá, calma. Então, interpretações diferentes haverá interpretações diferentes, no singular é isso. E algumas delas serão legítimas ou aceitáveis e outras não, ok? Uhum. Que é nesse mesmo livro que Paulo fala isso. E por que é importante, ou por que é aceitável que haja essas interpretações diferentes? Porque nós estamos lidando com um texto bíblico que fala conosco, certo? Um texto ao qual nós somos encorajados a nos direcionar, a tomá-lo, né? E interpretá-lo. Onde que está encorajando a interpretar isso? Um texto que eu sempre gosto de falar, quando eu falo disso, é lá o texto de Números, né? Das filhas de Zelofeade. Moisés era a autoridade ali. Moisés tinha interpretação, ele tinha recebido a lei de Deus. Mas quem vai interpretar e falar, olha, tem uma questão aqui que a gente precisa pensar, são as filhas de Zelofeade, na sua experiência. Porque elas têm a experiência dela. Então, a revelação divina ela é tão maravilhosa que nós nos encontramos com ela em condições de experiência diferentes. E entendemos ela a partir dessas nossas condições também. E dentro de certos limites, é aceitável que hajam essas interpretações diferentes. Então, você vê, as denominações, elas surgem com algumas interpretações diferentes sobre a Bíblia e maneiras diferentes de expressar o entendimento bíblico nos seus contextos.
Entendeu? Tá, peraí, Cacau, peraí. Eu quero fazer uma pausa pra tentar entender. Porque no caso lá das filhas de Zelofeade, né? E de Moisés, a gente vê que Moisés acata a interpretação delas. Então ali você acaba tendo uma uniformidade novamente do pensamento. Eu acho às vezes um pouco complicado esse tipo de exemplo, no sentido de que a gente tá num tempo em que tá se formando ainda, né? A revelação tá acontecendo e tal. E você vai tendo uma uniformidade. Por exemplo, no Antigo Testamento... parece haver uma uniformidade daquilo que é o pensamento correto de como se tem que viver diante de Deus. Daí, no Novo Testamento... E aí você... Ainda que você possa ter, né? As tribos... não, pior que não, cara. Porque você já vai ter no Antigo Testamento templos em lugares diferentes. E até compreensões diferentes do que Deus falou e de como Deus falou, né? Já no Antigo Testamento há uma diversidade dentro do povo de Deus, né? Você vê a questão dos templos, né? Ah, mas o templo de Jerusalém era o oficial. Talvez não, né? Depende de quem estava escrevendo porque o templo de Jerusalém é depois também. É depois, história, por exemplo. E depois tem o rompimento também, Reino do Norte e Reino do Sul. E ambos os reinos têm os seus porquês, né? Também. Tem a sua legitimidade, né? Ali eu acho que já é uma outra questão, né? Porque vai envolver o aspecto político. E, na verdade, não é pela virtude da diversidade ali, mas é pelos erros dos dois lados, né? Exato, virtude da diversidade. E no Novo Testamento, eu penso na questão das igrejas... no sentido de que, na igreja de Corinto, por exemplo, você tem uma diversidade de dons. Parece ser uma igreja bem carismática, a igreja de Corinto. Sendo que, talvez, a gente não sabe se a igreja de Éfeso fosse carismática, a gente não sabe. Talvez a igreja de Éfeso tivesse outra ênfase, que não a de carismas e falar em línguas e tal. E aí eu vejo isso, enfim, depois eu falo como é que eu vejo isso hoje, né? Mas eu não queria interromper o teu pensamento. Não, mas pega, por exemplo, as igrejas do Apocalipse, né? Das cartas do Apocalipse. Boa. Elas todas são em contextos... No mesmo contexto, elas estão na mesma região, né? Mas elas têm mensagens específicas para elas. E elas certamente têm maneiras diferentes de viver, ainda que haja uma confluência. Eu não acredito que essa diversidade de interpretações vai existir para sempre. Quando a gente se encontrar com Jesus, a gente vai ter também o céu dos presbiterianos, o céu dos assembleianos, o céu dos batistas. Boa. Não, tem uma hora que a gente encara a realidade de Deus de maneira plena. Mas, por enquanto, a gente vê por parte. E nesse momento em que a gente vê por parte, há maneiras legítimas de compreender esse agir de Deus nas nossas situações presentes. E aí vem pro segundo ponto que eu acho que é importante. Que eu acredito, Bibo... Que eu acredito que as denominações exercem, de certa forma, alguns dons específicos. Não os dons do Espírito, mas há mais facilidade para exercício de certos ministérios em algumas denominações do que outras, entendeu? Por aspectos estruturais mesmo. Então, por exemplo, eu sou batista, né? Os batistas têm uma organização baseada na autonomia da igreja local. Mover os batistas para uma ação conjunta de igrejas, em termos financeiros, por exemplo, é muito difícil. Entendeu? Porque cada igreja decide o que ela quer fazer. Se ela não quiser investir naquilo, não investe. Então a gente luta com os nossos seminários aqui no Brasil para mantê-los. É difícil, né? A gente não tem grandes produtoras de audiovisual, coisa do tipo e tal. Os presbiterianos já têm bem mais isso. Eles têm seminários mais robustos financeiramente, eles desenvolvem essa parte de mídia com mais recursos e tal. Por outro lado, a plantação de igrejas batistas e a expansão desse evangelismo é muito mais rápida, porque é mais desburocratizado, né? O que é mais importante? É importante que tenha de tudo. Quanto eu, batista, não sou abençoado pelo que é produzido pelos presbiterianos? E quantos dos presbiterianos não são abençoados pela essa ênfase batista em plantação de igreja, expansão e tal? Então isso acontece de maneiras muito diferentes em várias denominações diferentes. Há essa inclinação especial das denominações que, se ela tivesse uma outra maneira de se organizar, ela não ia conseguir realizar isso. Então, em primeiro lugar,
o próprio livre exame das escrituras leva a uma diversidade e a própria Bíblia entende que há essa diversidade e que então é possível que as pessoas entendam de maneiras diferentes. Contudo, há também entendimentos diferentes que não são aceitáveis. Então, você tem que entender esses limites. Que a gente chama de heresia. E aí, quando é que é um problema o que os coríntios fazem de identificar um ao outro separado? Quando eles não veem por trás destes homens o mesmo evangelho, a mesma palavra da cruz, que é o que Paulo repreende. Vocês não percebem que eu, Apolo, Pedro pregamos o mesmo evangelho? Então é isso. Então esse sectarismo é problemático, assim como você simplesmente não ter definição nenhuma também é problemático, tá? Segunda coisa, as denominações têm vocações, ou melhor, mais facilidades em algumas coisas do que outras. E o Senhor tem abençoado o mundo através dessa diversidade. E uma outra coisa que eu acho importante é o seguinte: as divisões, em geral, elas são fruto... Todo tipo não, mas quase todo tipo de divisão é fruto da nossa carnalidade, certo? As divisões em denominações também são fruto da nossa carnalidade, mas não são necessariamente, ou melhor, a igreja não é necessariamente melhor sem elas. Por quê? Porque, vamos dar um exemplo dos povos, por exemplo. Por que Deus separa os povos? Ele diz lá, no episódio da Torre de Babel, em Gênesis 11, né? Em breve, todo o povo é um só, em breve não haverá limites do que eles podem fazer. Então você tem uma estrutura opressora que está construindo aquela obra gigantesca, que é aquele zigurate lá, aquela Torre de Babel. Deus olha aquilo e fala, esse povo aí em breve não vai ter limite porque eles podem fazer. Ou seja, essa estrutura toda vai ser mantida para sempre. Então ele divide em povos, porque aí quando um povo está acumulando muito poder, vem outro povo e derruba aquele povo primeiro. A mesma coisa acontece com as denominações cristãs, que não está na Bíblia, obviamente, essa diferença, porque isso aconteceu depois, mas a mesma coisa acontece. Quando você está levantando uma série de interpretações erradas, você está criando toda uma estrutura, que é uma estrutura que impede, por exemplo, que o verdadeiro profetismo aconteça, que vão lá e apontem aqueles erros e tal, você vê nessa estrutura toda se perpetuando um problema de interpretação, um problema de lidar com a palavra de Deus, um problema de lidar com a revelação, e aí há grupos alternativos que vão combater esse tipo de desvio. Então, nisso é graça também, entendeu? Então, por exemplo, vou pegar uma denominação bem estruturada. Pensa os presbiterianos de novo, vou falar os presbiterianos, né? Vamos supor que a Igreja Presbiteriana do Brasil adote uma postura completamente antibíblica. Não aconteceu, tá, gente? Mas vamos supor que acontecesse. Oficialmente, adote uma postura totalmente antibíblica. Na sua estrutura, unificada, os que estão no Supremo Concílio, coisas do tipo, podem agir de maneiras que impedem que outros vão e apresentem visões divergentes, ou melhor, que sejam contemplados, que apresentem não porque tem o regime democrático da Igreja Presbiteriana, mas que sejam contemplados. Isso pode acontecer. Eu estou falando da Presbiteriana só porque ela tem essa unidade denominacional maior do que a Batista. Eu poderia falar da Batista também, mas os nossos problemas são outros, né? Vamos supor que aconteça. O que ia acontecer? Puxa, o cara é um pastor presbiteriano, ele tem convicções presbiterianas, ele acredita no governo presbiteriano da igreja, ele acredita nas interpretações, ele acredita nos documentos da igreja presbiteriana. Ele vai e rompe com aquela denominação, mas ele é presbiteriano. Então ele vai e tem uma igreja presbiteriana, entendeu? Mas surge independente. A presbiteriana independente isso, surge por conta de um atrito teológico. Isso, exatamente. Que não é uma coisa que rompe a comunhão, somos todos irmãos em Cristo, né? A mesma coisa que aconteceu com os batistas, né? Na Convenção Batista Brasileira, rompeu a Convenção Batista Nacional por causa da questão dos dons. Então, agora pensa, na diversidade de denominações, há todo esse tipo de divergência acontecendo. E ela pode ser útil para nos frear, para nos impedir de praticar... Soberba. Isso, e de impedir
que sejamos corrigidos de algumas coisas, porque denominações envolvem poder também. Estruturas envolvem poder também. E poder pode ser um bom inimigo da verdade. Então, essa diversidade também é útil nesse sentido, entendeu? Agora, a gente precisa ter essa humildade de saber que a verdade é a revelação de Deus. E nós estamos num relacionamento dinâmico com essa verdade. Se você voltar 100 anos atrás, o que a sua denominação, a minha denominação pensam, hoje não é a mesma coisa que eles pensavam 100 anos atrás, em alguns pontos. Outros são mesmo. Alguns pontos mudou, entendeu? Então a gente tem esse relacionamento dinâmico, por quê? Porque a teologia não é a palavra de Deus. A teologia é como nós lidamos com a palavra de Deus. A doutrina não é a palavra de Deus. A doutrina é como nós lidamos com a palavra de Deus. A palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. E a gente, nesse relacionamento dinâmico através da história, a gente tem divergências. Essas divergências serão proveitosas se eu reconhecer o evangelho que está por trás de todas elas. Se não tem o evangelho por trás dessa, então não é proveitosa, né? Mas se tem o evangelho ali, eu reconheço o evangelho. Se com isso nós temos as nossas missões mais específicas desenvolvidas, e se nós podemos, nessa diversidade, um corrigir ao outro para que todos nós caminhemos na verdade. Então nisso eu acho que é positivo. Cara, vamos lá, eu quero o exemplo que eu tava dando, né? Então a igreja de Corinto, ela é mais avivada. Mas fez sentido isso que eu falei, né? Fez. No sentido de que é como se uma denominação fosse uma ferramenta de Deus para regular outras. E há uma expressão também da multiforme graça de Deus. E aí é onde eu quero chegar. Então vamos pegar hoje, tá? Você pode ser um continuista. Por exemplo, Cacau, eu imagino que você seja um continuista. Eu acho que, se eu lembro bem das nossas conversas, você é um cara que acredita na atualidade dos dons espirituais, né? Eu não lembro a tua posição sobre a questão das línguas. Eu confesso que eu acho que a gente não conversou sobre o falar em línguas e tal. Se tu acredita também na atualidade desse dom, enfim. E aí? Essa é pergunta para outro BT Papo. Outro BT Papo. Mas vamos lá. Então eu vou usar eu como exemplo. Então eu sou um cara super aberto à questão dos dons espirituais. Mas eu vivo numa comunidade em que se acredita na continuidade dos dons, mas a gente não fica todo culto, né, e todo ensino batendo nessa tecla. Então a gente, como por exemplo, alguns movimentos focam bastante nesse lance da profecia, do falar em línguas. Então eu acho que a minha igreja tá certa e essa igreja tá certa no que diz respeito a isso. São ênfases que vão dar, né? Então vão buscar mais determinadas coisas, enquanto outras igrejas buscam outras coisas. E eu acho isso uma beleza, eu acho isso bonito dentro do corpo de Cristo, sabe? Essa diversidade. Então eu acho que não é uma questão de quem tá certo e quem tá errado, sabe? Aquele que talvez não busque manifestações carismáticas sendo um continuista, talvez possa estar falhando no sentido de, cara, a gente precisava dar mais ênfase nisso. E aqueles que buscam, né, sob qualquer pretexto e inclusive forjam, né, ambientes espirituais, também estão errando e precisam ser regulados e tal. Então eu vejo essa diversidade dentro do corpo de Cristo como inevitável. Inevitável. Por quê? Também acho. Inevitável. E por que eu digo que as muitas denominações são inevitáveis? Porque Paulo já está lidando com isso. Paulo já está lutando pela unidade nas cartas que escreve. Entende? Paulo já está falando para os filipenses, tenham o mesmo pensamento, a mesma mentalidade. E isso não é uma uniformização, todo mundo crendo igual exatamente as mesmas coisas. Mas não, cara, há uma essência aqui, que é a essência do estar em Cristo, do agir como Cristo, que tem que ser basilar para as nossas denominações. E assim, mano, o cristianismo vai se desenvolvendo e ele vai se diferenciando nas questões teológicas devido a questões geográficas, né? A geografia do cristianismo vai influenciar na maneira com que ele crê determinadas coisas. E fora que alguns cismas vão acontecendo por questões teológicas, mas aí envolve questões culturais também. Então, às vezes, não é uma birra necessariamente, né? Mas é questões culturais, teológicas que vão fazendo cismas na igreja e tal. E eu sempre penso nisso, cara. Sempre vai ter grupos apontando para a Bíblia, entendeu? E que vão viver, né, a Bíblia, mas o contexto cultural vai ser inevitável. E esse contexto cultural vai gerar diversidade. E não só elas são inevitáveis porque Paulo está lidando com isso também e tal, mas tem uma outra questão também. Mesmo as denominações mais fechadas, como o catolicismo, por exemplo, mais unificadas, eles têm diversidade interna.
entendeu? Inclusive tem as questões adiáforas, que eles falam, ó, isso aqui tanto faz, pode pensar como quiser e tal. Então todo mundo tem limites de diversidade e de alteridade, né? Então, esse fenômeno acontece. Agora você fala assim, mas os católicos não criam uma outra igreja, enquanto os protestantes criam, né, outra igreja. Sim, mas existe o mesmo senso de fraternidade nessa visão. A única coisa que não se tem é essa autoridade magisterial, essa autoridade pontifícia, né, sobre os protestantes, mas o mesmo sentimento de unidade, de fraternidade, de pertencimento à Igreja de Cristo, existe também entre os protestantes, entendeu? Inclusive, a gente teve o BTD agora esse fim de semana, né, Bibo, no sábado, e a gente estava lá, o Gutierrez fez um post sobre isso, né? Foram 2 presbiterianos, que é o Vitor e o Paulo, né? Um assembleano, que é o Gutierrez, uma anglicana, que é a Cíntia, um batista, que sou eu, e um da Durez. Não denominacional. Que ele falou não denominacional, pessoal. Como assim? O Bibo tá sem igreja? Não, gente, ele explicou lá. Não denominacional é o nome que se dá para essas novas comunidades e tal, entendeu? Que é o Bibo, né? Então, isso só nos palestrantes, né? Se você for colocar quem tava lá participando. E teve a Ana Luterana também, que participou, né? E teve a Ana Luterana que fez... Exatamente, luterana. Boa. A Ana que é luterana. Isso. E cara, assim, tinha batistas, tinha CCB, tinha um católico, tinha muitos batistas, assembleianos. Tinha o pessoal galera não denominacional lá vendendo os livros. Exatamente. Agora, ganhei, inclusive, né? Inclusive, o Bibotalk sempre teve essa postura de ser dialogal na maneira de construir o conhecimento teológico, de lidar com outros dessa maneira dialogal também. E nunca foi, gente, né, para quem não é evangélico e não entende um pouco disso, nunca foi um problema para as pessoas, entendeu? As pessoas até se admiram assim, elas, puxa, que legal que vocês conseguem ouvir muita gente e tal, beleza. Mas elas não criam um problema assim, nossa, sério? Um assembleiano fazendo podcast com luterano? Porque tem essa compreensão, entendeu? Ainda que em alguns lugares, por exemplo, onde a igreja luterana é menor, não se saiba direito o que é o luteranismo, né? Assembleano todo mundo sabe, porque assembleia tem em todo lugar. Mais que batista. Mais que batista. Tem mais que qualquer um, né? É que mais tem. Então, Então, assim, sempre teve... É sempre natural, sempre foi natural, entendeu? Então, também essa visão, puxa, tem tanta denominação, a igreja de Cristo dividida, mas tá dividida mesmo? Porque na prática você não acha que tá dividida, na prática você não trata como tá dividida. Porque não tá, entendeu? Não tá. Por isso que são denominações, não são igrejas diferentes. A igreja é de Jesus Cristo, né? Boa, essa é uma boa saída, é uma boa saída. Eu penso o seguinte, tem problemas de unidade? Tem. Penso que tem. E tinha já na igreja do primeiro século. Ponto. Precisamos lidar com isso. E aí tem aquela frase clássica do Mark Dever, que sempre que eu cito, eu já citei mais de 3 vezes em BTcast, BT Papo, olha, cercas, ou seja, denominações, são inevitáveis, mas vamos manter as nossas cercas baixas e vamos nos dar as mãos constantemente. É sobre isso, cara. Eu acho essa frase do Mark Dever sensacional. Né? E ele é um batista que tem as suas liturgias e tal. Ele pensa, ele tem... Ter muitas denominações não significa que a gente não possa ser unido em torno da causa do evangelho. Sabe? Não, a gente pode pensar salvação diferente, a gente pode pensar administração dos sacramentos diferente. Inclusive, né, o próprio sacramento da ceia foi motivo de muita separação na história da igreja, né? Inclusive, tem vários episódios da história da igreja em que a ceia do Senhor foi um motivo para... um dos motivos para cisões e tal. Então, sim, pode ter vaidade envolvida, pode ter falta de humildade envolvida. Carnalidade. Pode ter. E aí, carnalidade. E o Senhor há de julgar todas essas coisas. Agora, claro que a gente pode julgar também, né? Porque tem alguns movimentos que surgem que são muito na base da carnalidade mesmo. Mas outros não, muitos outros são por conta de necessidade e tal. E, cara, é comum. O ser humano é um ser plural. A gente tem a contingência histórica, cultural, tudo isso influencia o nosso modo de ler a Bíblia, de fazer teologia. Então nós precisamos ser mais compreensivos, sabe? Aquilo que a gente sempre fala aqui no Bibotalk, né? Não idolatrarmos a nossa teologia,
não idolatrarmos a nossa tradição, não colocarmos a nossa tradição ao lado das Escrituras, mas entender a nossa tradição como uma das expressões possíveis e legítimas da Escritura. Essa postura que a gente precisa ter. Reconhecer que o meu irmão, que a minha irmã, de outra denominação, é também uma expressão legítima da Bíblia Sagrada. Agora, a gente tem no nosso livro Doutrina e Devoção, eu contribuí com um capítulozinho lá que eu chamei de As Três Dimensões da Unidade da Igreja, né? E ali uma das dimensões é a doutrinária. E também é legítimo que alguns considerem outras doutrinas como não parte do mesmo corpo, né? Então, é legítimo que alguma igreja fale assim, olha, quem não pensa assim, ou quem não crê desse jeito, ou quem não professa essa tradição, não é cristão. Ela pode dizer isso. Não deve fazer isso para tudo, sendo absolutamente sectária, só a gente tá certo e tal, né? Mas há limites nisso. E aí? E aí que o Senhor também no tempo pode mostrar que não é bem assim, né? Por exemplo, o próprio exemplo aí que o Bibo mencionou indiretamente, né? De Zwingli e Lutero, né? Naquele tempo lá, isso era o quebra-pau, né? E agora já não é mais tanto assim. A gente se vê como, né, irmãos e tal. Então, a gente não pode achar que a palavra de Deus é a nossa doutrina. A palavra de Deus é a palavra de Deus. A gente pode sim achar que a gente está interpretando melhor a palavra de Deus, ou que a gente está de fato interpretando a palavra de Deus, e de outras maneiras não estão, ou que não interpretam dessa maneira, não está. Mas aí você tem que ter os motivos para isso. E mesmo assim você pode estar errado, né? Então, essa relação ela é dinâmica e ela acontece assim. Agora, para quem pergunta, né, mas por que tem tanta denominação, não deveria ter uma igreja só e tal? Há problema nisso também, né? Que é essa questão da Torre de Babel, né? Se você tem essa estrutura que não tem como, acaba que não é possível corrigi-la, né? Se não pode ter diversidade, acaba não sendo possível corrigi-la. Boa. E não tem jeito. Bom ponto, as pessoas falam assim, puxa, mas porque Lutero fez aquele rompimento e tal. Gente, já tinha muitos rompimentos, já tinha muitos grupos cristãos diferentes, além dos cristãos orientais e de outros grupos que haviam para o Oriente, também na parte ocidental. A diferença é que muitos deles morriam, né? Eu não quero aqui dizer que a Inquisição saiu matando todo mundo, não, porque não foi desse jeito também, tá? Não foi que a Inquisição saiu matando todo mundo, não. Mas acontecia de alguns serem mortos por serem hereges, ou eram de tal maneira desconsiderados ao ponto de que era impossível a continuação da sua sobrevivência, ou eram perseguidos de outras maneiras e tal. Então, você pode pensar assim, a diversidade ela é fruto único e exclusivamente do fato de que a gente é carnal e não consegue ficar unido e tal. Não, a diversidade também é fruto do fato de que ninguém pode matar o outro agora. Porque quando você podia matar o outro, era mais fácil manter um só, né? Mas agora você não pode mais. Então, o outro vai continuar existindo em divergência, entendeu? E isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Então, também tem isso. Então... Exatamente. É porque, gente, a gente às vezes quer... mas a Igreja de Cristo... Deixa eu voltar aqui. É porque isso. Não podemos ter essa ilusão de ter uma igreja única, mundial... universal. Ela existe, é a Igreja de Cristo, que se manifesta nessa pluralidade de gente. Então, porque eu acho que o que o Cacau falou é muito sério, que quando você tem, por exemplo, tem muita gente que discorda de doutrinas católicas e não tem força para lutar contra, digamos assim. Vou dar um exemplo, tem muita gente que não concorda com posturas da Assembleia de Deus, por exemplo. Discorda de algumas posturas da diretoria da Assembleia, mas é um cara que não tem força para poder lutar contra a denominação e mudar essa denominação. E talvez nem seja o papel dele. Então acaba acontecendo muito isso, mano. Não, isso que a diretoria, né, que a direção geral da igreja tá fazendo, eu não concordo. Então é natural, e ele tem bases bíblicas para isso muitas vezes, então é natural ele seguir outro caminho, porque ele não vai ser morto.
entendeu? Então é natural ele seguir outro caminho. E eu acho que isso a gente tem que aprender a lidar com isso, sabe? Aprender a lidar com essa diversidade e buscar aquilo que nos une, aquilo que nos fortalece. Por quê? Porque maior do que a nossa denominação é a nossa missão. Anunciar aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso sendo a nossa base, a gente consegue viver em diversidade. Muito bem. É isso, gente. Finalizamos mais um BT Papo, senhor Cacau Marques. E toda terça-feira tem BT Cash. Toda sexta-feira tem BT Papo e alguns vídeos aleatórios que pipocam aqui no canal, entre lives e por aí vai, tá bom? Se você gostou, compartilhe, dá o seu joinha, nos ajude elencando aí os melhores BT Papos, tá bom? E dê uma olhadinha no primeiro comentário fixado aqui, que tem dicas importantes pra vocês e, claro, a propaganda da nossa Insider aqui, que agora patrocinou este BT Papo, tá bom? E aí você perguntar, mas o Cacau tá sem Insider. Calma, não chegou a dele ainda e a gente tinha que entregar o job. É isso, voltamos, Cacau, voltamos por aí. Abre perguntinha no seu Instagram pra gente ter boas perguntas aqui para o BT Papo. Isso aí. Te anima? Estamos aí. Sério? Ah, fala, a gente adora bobagem. A gente não começou a falar sério ainda. Não, eu fui parado aqui pelo espírito. Porque é um homem guiado, né? Mas, Cacau, tu tá mudando a tua posição política também? Eu sei que já passou a parte aleatória, mas essa camiseta aí, tudo certo, não? Posição política? Eu nem falei de porque posição essa política aqui. Não, Eu essa sou um camiseta torcedor não é- da seleção brasileira, incorrigido e inveterado. Sempre fui, sempre serei. Eu sou Sério, mano? Sim. Mas quem joga no Brasil hoje ainda? Quem Tipo assim, joga a no seleção Brasil? ganha alguma coisa? A seleção tem ganhado alguma coisa ou não? Ah, o último título foi da Copa América, né? Tem Copa América esse ano de novo. Ó, e quando foi a Copa América? O último que o Brasil ganhou foi 2019, né? Meu Deus do céu, pois é, a seleção brasileira aí. O Neymar joga ainda não na seleção? Joga, mas o Neymar tá voltando de lesão agora. Ele não foi convocado pra Copa Puxa América vida, desse a ano. galera bate no menino, hein? A galera bate no cara. bate Meu Deus, mesmo. tá doido. E quem é o grande jogador da seleção hoje? Pra encerrar esse Hoje é o assunto Vinícius aleatório. Júnior, né, pô? Ah, o Vini. Ó, aquele cara que sofre casos de racismo lá na Europa? De alguma forma, ele é o todos os jogadores negros sofrem caso de racismo, né? Mas o Vini bate de frente, então aí... Ah, entendi. Pô, é meio... Eu já vi até a imagem dele pendurado, assim. A galera fez um boneco, Fez, né? Dele pendurado. Mano, é tenso, é tenso. Força pro Vini aí e que faça muitos gols pela seleção. Não que me importe com a seleção, mas é isso aí. Você se importa comigo, você se importa com a seleção. Então tá bom, ó, pelo Cacau, seleção, eu torço... Cara, eu torci na última Copa, mano. Eu torci na última Copa. E aí, Que a gente- deixa eu já falar uma coisa. Cara, Ah. Fala, Cacau, vai. é o seguinte... Mas a gente não vai mudar o tema, a gente não vai... a gente não vai falar sobre... mudar o tema. Isso aqui pode virar futebol é bom para o cristão, Isso pode virar futebol um é bom preto para e o- branco em outro lugar. Isso, lá atrás. Mas essa vamos. futebol é bom para o cristão, o Emílio Garófalo já respondeu, então a gente não precisa responder. Mas, tem um lance, a seleção brasileira tem um lance, Olho no lance! que é o seguinte... Ah, eu lembro disso. Que é o seguinte... faleceu, inclusive, né, o Pois, Silvio morreu Luiz, que 3, fazia né? essa narração. Morreu 3, cara, de narração mas de esporte. especificamente quem falava isso era o Silvio Luiz, né? Isso. Olho no Tá lá o lance. corpo... Era muito bom. É, mais um gol brasileiro, meu povo. Grande Olha, Silvio o Luiz. cara era bom, mano, era muito bom. Então, aí, a seleção brasileira tem um problema, ela tem uma questão. O Brasil sempre teve esse negócio de querer ser uma grande potência mundial, sabe? Isso aí tá no nosso imaginário, desde sempre mesmo. Desde antes da República, lá, período do Império, a gente sempre teve esse negócio de querer ser e tal. Esse é um dos motivos pelo qual a gente acaba desprezando a cultura latino-americana dos nossos irmãos aqui, porque a gente pensa que a gente joga em outra liga, a gente joga na Liga da Europa, a gente joga na Liga dos Estados Unidos, entendeu? A gente só valoriza o que vem desses lugares. Dito isso, o Brasil sempre teve isso, só que o Brasil nunca foi destacado em nada. Aí, em 1950, o Brasil vai pra final da Copa do Mundo, tendo sediado a Copa do Mundo, encantando o mundo inteiro, perde do Uruguai na final. Eita, E lasqueira. aí, em 58, o Brasil é campeão mundial de futebol na Suécia. Naquele momento, a seleção brasileira passa a ser o alvo de todos esses nossos ensejos de sermos conhecidos no mundo inteiro, entendeu? Então, por isso que acontece o seguinte, quando o Brasil perde em 98, por exemplo, a final da Copa pra França, um monte de gente falou, eu não torço mais Brasil, esses caras não se dedicam e tal, mas ninguém faz isso com o seu clube de coração, só fazem isso com a seleção, já percebeu?
Já, é Se verdade. o Palmeiras joga mal, o palmeirense não fala assim, eu não quero mais saber de Palmeiras, não nada. Não, ele continua palmeirense, ele xinga o jogador, verdade. ele xinga o técnico. Mas a seleção brasileira a galera abandona. Por quê? Porque quando o Brasil perde, ele se sente humilhado. Uhum, e é uma Quando vergonha a mundial, Palmeiras né? perde, ele não se sente necessariamente humilhado, entendeu? Ele se sente triste, se sente revoltado, ele quer vontade de pegar o Cartola pelo pescoço. Mas a seleção brasileira, ele sente muito nele, entendeu? Uhum. Então, o que acontece? Tem esse orgulho de não torcer pela seleção. Que eu acho uma das coisas mais idiotas que existe no mundo. Entendeu? Obrigado, olha aí. Não, você não torce pela seleção. Se você não quer torcer, você não torce. Agora, o orgulho de não torcer Entendi. é idiota. De ignorar, né? De ignorar. O cara fala, eu não quero saber porque esses caras ganham milhões. Mas é o mesmo cara que ganha milhões ali, é o cara que tá jogando a final da Champions League que você tá assistindo também, tá torcendo. Entendeu? Dá no mesmo. Só que o cara acha que porque ele tá jogando seleção, ele tem essa coisa, sabe? Tá, ô, Cacau, peraí. A pátria e tal. Tá, pois Eu não tenho isso. A seleção pra mim é um time de futebol. E eu torço pra esse time de futebol. Entendeu? Mas assim, Cacau, eu já vi gente que entende de futebol, que não é o meu caso, né? Mas eu já vi gente que entende tecer um pouco essa crítica, assim, que a galera é como eles. Tipo assim, é como se os jogadores da seleção brasileira, por exemplo, se dedicassem mais com garra nos seus clubes. Entende? A gente tinha que chamar o Léo Cruz aqui pra falar sobre isso. Mas primeiro que... Mas ele torce pro Fluminense, quando o jornalista já vem... aqui eu vou defender os jogadores, hein? Quando o jornalista vem com esse papinho de que os caras não têm raça, os caras não correm atrás e tal, eu já... Especialmente ser jornalista e jogador. Aí eu fico pistola, cara. Porque quando é que o cara fala assim, esse time aí não se dedica? Um abraço pro Neto. Quando ele não sabe o que falar. Quando ele não sabe analisar a tática e ver por que o time tá perdendo. Quando ele não sabe ver as características dos jogadores e ver que ele tá escalado na posição errada. Ou que o cara é ruim mesmo. Ele pode falar. Entendi. Esse cara ele não é tecnicamente bom. Aí quando ele vem com essa, não tem vontade, o cara joga sem vontade e tal, é porque não sabe o que falar. Aí o que ele faz? Ele pega uma coisa que é um problema técnico e transforma num problema moral. Não é que o cara é ruim. É que o cara é safado, entendeu? Entendi. Aí o que acontece com a torcida? A torcida quer bater nesse cara. E é o que acontece direto. Os caras são muito irresponsáveis, velho. Eles ficam falando essas paradas aí. Aí o jogador fica sendo ameaçado de morte na rua por torcedor porque não tem vontade. Quando era melhor o jornalista falar, esse cara não é um bom jogador, ele não tem esses recursos que o pessoal acha que ele tem, ou ele precisa melhorar o treinamento dele, era melhor ele falar isso do que ficar jogando pra moral do cara alguma coisa, entendeu? E a mesma coisa na seleção, esses caras não jogam vontade, eles ganham milhões e tal. Pode até ser que em algum momento algum jogador não se dedique tanto, tal. Pode até ser, eu não sei, não entendo tanto de vestiário assim. Mas você vir com esse papo assim o tempo todo, porque... beleza, então não convoca mais, Se o cara não se dedica, quem tá mais vendo lá é o treinador. Quem quer mais que ele ganhe é o treinador. O cara não tá dedicando, não convoca mais, convoca outro, entendeu? Boa, é isso aí, Cacau. Fica aí a sua defesa. Você, jogador, tá se sentindo meio injustiçado pela torcida? Você, jogador, tá se sentindo meio injustiçado pelos comentaristas futebolísticos? Chame Cacau. Cacau faz cobertura espiritual para jogadores que não estão...